O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Viseu. Jornal das 9 na Rádio Observador, com a edição da Diana Rosa e Diana. Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, compara o atual governo a um prostituto. Expressão utilizada por Passos Coelho para descrever um executivo que, diz, tenta parecer populista por medo. Não sendo verdadeiramente um populista, é melhor apenas parecê-lo para evitar que o verdadeiro lá chegue. Normalmente a história mostra que a coisa não funciona. Porque o que é autêntico e genuíno sempre se manifesta de uma forma muito mais eficaz do que o que é postiço. E então o postiço fica sem nada. Fica sem integridade, fica como um prostituto, sem caráter. Para Pedro Passos Coelho é impossível os líderes não quererem desagradar a ninguém. É mais uma farpa deixada pelo antigo primeiro-ministro perante uma assistência onde estava também André Ventura. Foi na apresentação do livro do constitucionalista Carlos Blanco de Moraes. E antes desta apresentação, os dois, Passos Coelho e Ventura, estiveram à conversa. Sobre o que consideram que espera o eleitorado de direita. Era bom, por isso eu disse há pouco, que as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo, porque a expectativa é essa que as pessoas têm, não é? Quando fazem escolhas. E as pessoas esperam que esta maioria também, esta maioria no Parlamento também faça essas mudanças. Pois, eu julgo que sim, pelo menos estão prometidas. A troca de impressões sobre o papel do governo entre Passos Coelho e André Ventura. Que vai ser amanhã recebido pelo Presidente da República em Belém, a pretexto da polémica sobre a nomeação de Viegas Nunes para a liderança do Ciresp. Encontro marcado para as 11 da manhã. André Ventura quer que o chefe de Estado seja chamado a intervir junto do governo por causa de um processo que considera preocupante. Espero poder transmitir ao Presidente da República a preocupação que há sobre as suspeitas de corrupção e de conluio à volta do Ciresp. Acho que as denúncias que ontem eu próprio tive a oportunidade de divulgar da adjunta do Ministério da Administração Interna sobre o relatório do Ciresp são graves, merecem a atenção quer de um antigo Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, quer dos líderes da oposição. Eu acho que há momentos na vida em que nós, políticos, jornalistas e todos, temos que dizer sim ao escrutínio e não ao medo. E este é um desses momentos. O MAI tentou esconder o que vinha no relatório do Ciresp, tentou condicionar o que vinha no relatório do Ciresp. Preocupação manifestada por André Ventura, que esteve esta tarde, como dizia, na apresentação de um livro em Lisboa. Paulo Rangel vai ser ouvido no Parlamento a pretexto das declarações de Marco Rubio a propósito da utilização da base das Lajes. Requerimento do LIVRE que foi viabilizado com a abstenção do PST e do Chega, que ainda assim votaram contra um requerimento com o fim apresentado pelo Partido Socialista. Em causa as declarações do secretário de Estado norte-americano, com elogios a Portugal, afirmando que o governo deu autorização para a utilização da base das Lajes no conflito com o Irão, ainda antes de saber qual seria o pedido. Mas hoje a Iniciativa Liberal e o Chega defenderam que, pelo menos em parte, a audição deve decorrer sem a presença da comunicação social. A decisão cabe agora aos deputados, que ficaram de avaliar esta matéria mais à frente. E o coordenador do Bloco de Esquerda considera que o Ministro dos Negócios Estrangeiros quer mandar areia para os olhos dos portugueses. É a expressão usada por José Manuel Pureza, que defendeu hoje que as explicações sobre a base das Lajes não convencem nem o próprio Paulo Rangel. As posições que o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Governo português foram tomando a propósito da base das Lajes não convencem ninguém. Eu acho que não convencem o próprio Paulo Rangel, ou seja, vir dizer que há um regime de autorizações que passou a ser aplicado, mas antes disso já tinha havido aeronaves militares a passarem pela base das Lajes, drones da mais alta capacidade letal que passam na base das Lajes e vêm dizer que é para usos defensivos, que é para responderem a um ataque, mas a um ataque de quem? Enfim, tudo isso não é plausível, é, areia atirada para os olhos das pessoas. O dirigente do Bloco acusa o governo de fazer com que as pessoas não pensem no que é evidente, ou seja, nos efeitos económicos decorrentes da continuação da guerra no Irão.
E os partidos da direita na Assembleia Municipal de Lisboa rejeitaram a proposta do PS para criar uma comissão sobre o acidente do elevador da Glória. PS, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra, com os sociais-democratas a justificarem que as vítimas do acidente não precisam de uma luta partidária. Diz o PSD que o escrutínio e a encenação são coisas diferentes. Ora, o Partido Socialista queria conhecer mais a fundo pormenores sobre a indenização às vítimas e famílias, sobre os inquéritos interno e externo anunciados pela Carris ou sobre a manutenção dos elétricos, mas a direita está contra. E Diana, um evento excepcional é a designação dada pela entidade reguladora dos serviços energéticos ao apagão do ano passado. Que entende desta forma que não há lugar a compensações financeiras por falha de serviços. O regulador dá seguimento aos pedidos feitos pelos 2 operadores de rede em Portugal, a REN e a Redes, na sequência do incidente que teve origem em Espanha. Apesar desta decisão, os consumidores vão poder avançar com ações judiciais a pedir indemnizações por prejuízos concretos. A classificação de evento excepcional já era esperada, sobretudo depois do relatório final dos peritos europeus ter apontado para falhas no controle de tensão do lado da rede espanhola. E Rui Moreira, antigo presidente da Câmara do Porto, pede que o desenvolvimento das empresas não fique refém das mudanças de ciclos políticos. O embaixador de Portugal na OCDE encerrou esta tarde a Cimeira da Indústria, organizada pelo Observador em Braga. Durante o discurso, reconheceu as queixas das empresas no que toca às alterações laborais e pediu mais consensos políticos no setor. Maria Rego. No discurso que encerrou a Cimeira da Indústria, Rui Moreira aproveitou para reconhecer os problemas do setor como legítimos. É natural que as empresas industriais não entendam por que razão algumas medidas óbvias que estavam contidas na legislação laboral e que não afetam os direitos de trabalhadores pareçam adiadas para as calendas. E pediu mais consensos que não sejam afetados pela mudança de ciclos políticos. Mas é muito importante que, através das suas associações, as empresas participem ativamente no virar de página, procurando consensos políticos que permitam desenvolver uma política industrial estratégica de longo prazo, que não seja vulnerável a ciclos políticos, que não seja distorsiva. E mesmo com uma maior aposta política, é também precisa, aos olhos do embaixador de Portugal na OCDE, mais inovação e desenvolvimento das pequenas e médias empresas. O problema é que, se as empresas se virem forçadas pelo contexto a travar o investimento, não há quem as substitua. Acresce que o tecido empresarial português é composto por muitas PME que investem muito pouco em ID. São as grandes empresas que investem em ID. E sobre investimentos, Rui Moreira pede mais atenção para os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. Dada a limitação temporal do PRR, é essencial começar a programar já o dia seguinte, garantindo que, mesmo sem esse financiamento do PRR, é possível continuar a apostar e a crescer na inovação. Rui Moreira, que encerrou a Cimeira da Indústria, organizada pelo Observador em Braga. E Maria Rego esteve a acompanhar esta cimeira. Diana, passam 8 minutos das 9 da noite. Vamos às notícias do âmbito local. A Câmara Municipal do Porto aprovou hoje a adjudicação dos contratos de vigilância e segurança no valor superior a 20 milhões de euros em vários espaços da cidade. Os contratos têm duração até 3 anos, foram atribuídos às empresas de segurança do Conselho. Vários vereadores mostraram-se preocupados com a proteção dos direitos dos trabalhadores afetos aos serviços. A Unidade Local de Saúde do Oeste anulou o concurso público internacional para a criação de unidades de saúde modelo C nos concelhos de Bombarral, Caldas da Rainha e Óbidos. De acordo com a direção, o procedimento foi invalidado por problemas administrativos. A ULS diz que vai ser lançado um novo concurso ainda esta semana. Em Estarreja, a obra do corte de árvores junto a 3 vias do concelho vai começar a partir de segunda-feira. A intervenção abrange a Estrada Municipal 558, também a estrada que liga Estarreja a Ovar e a Rua da Quinta Nova. A autarquia garante que vão ser removidas as árvores que colocam a população em risco ou que sejam espécies invasoras, isto no prazo de 10 dias. As ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas a Lisboa vão ser reforçadas a partir do dia 8 do próximo mês. De acordo com a Transtejo, o transporte de Cacilhas para Lisboa vai começar às 5 da manhã, termina às 2h30 da manhã. Aos fins de semana e feriados há mais 4 ligações diárias. Do Barreiro há também mais 2 carreiras nos dias úteis.
sem mais alterações. Em Lisboa há uma nova mostra do cinema arqueológico que tem lugar no São Jorge. No evento organizado pelo Museu de Lisboa Teatro Romano, decorre entre 18 e 21 de junho. Vão estar em exposição quase 30 filmes ou documentários portugueses e internacionais dedicados à arqueologia e ao património histórico. A Marinha Grande está a desmantelar o Parque Municipal de Exposições por falta de segurança. De acordo com Paulo Vicente, autarca, todas as estruturas foram abaladas pela tempestade Christine. A Câmara da Marinha Grande adianta em comunicado que se trata de uma intervenção inadiável, tendo em conta o risco de colapso total ou parcial de alguns pavilhões. Segundo a autarquia, pretende-se criar condições para, numa fase posterior, equacionar a requalificação do espaço municipal. Notícia de fecho do Jornal das 9.